Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma disciplina de fenômenos de transportes e mecânica dos fluidos. Na unidade passada, nós deduzimos as equações do movimento na sua forma diferencial. Na aula de hoje, nós vamos partir dessas equações considerando um escoamento incompressível e um fluido não viscoso. Então, partindo das equações de quantidade de movimento para um escoamento sem atrito, nessa aula nós vamos chegar até a equação de Euler. Nós vamos ver a equação de Euler em coordenadas de linha de corrente, e isso vai simplificar essa equação, e nós vamos obter a partir dela a equação de Bernoulli ao longo de uma linha de corrente para um escoamento permanente. Uma vez encontrada a equação de Bernoulli, nós vamos interpretar ela como uma equação de energia, e também vamos definir o que são linhas de energias e linhas piezométricas. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão do que a gente já viu até agora. Na aula passada, nós encontramos a equação de conservação de massa na sua forma diferencial, ou também escrita numa forma vetorial em função do operador nabla. Nós podemos escrever a equação de conservação de massa dessa forma. Nós vimos que se nós considerar ρ constante, a gente consegue reduzir ainda mais essa equação. E a equação da continuidade pode ser escrita simplesmente como nabla produto escalar com o meu vetor velocidade. E a gente tem que esse operador aqui ele vai ser igual a zero. Nós também vimos como esse escoamento fica em coordenadas cilíndricas. E em coordenadas cilíndricas, para meu ρ constante, eu obtenho a mesma expressão. Eu vou excluir aqui o meu dρ dt, e como o ρ é constante, eu posso tirar ele para fora da equação. E aí eu fico com toda a expressão apenas dependendo, então, do meu vetor nabla, produto escalar, com o meu vetor v, em coordenadas cilíndricas, que é idêntico à expressão encontrada em coordenadas cartesianas. Depois nós vimos algumas propriedades das nossas linhas de corrente. Nós vimos como que se calcula a vazão entre duas linhas de corrente e o que isso significa fisicamente, como que a gente pode interpretar, por exemplo, figuras como essa, onde estão representadas as linhas de corrente e o que elas nos dizem em função do nosso fluido. Depois nós analisamos o movimento de uma partícula fluida, ou a aceleração dessa partícula em um fluido. E nós vimos que ela depende não somente da nossa derivada da velocidade no tempo, mas também da nossa aceleração convectiva, que vai estar transportando aí esse meu campo de velocidade no espaço. Com isso, eu fico com o meu termo de aceleração total de uma partícula decomposto em duas componentes. Uma que é pela aceleração convectiva e a outra que é dada pela aceleração local, que me dá justamente esse transporte do meu campo de velocidade e como que ele varia no tempo. E aí nós temos também que esse nosso termo de aceleração convectiva, ele pode ser reduzido e reescrito em função do produto escalar entre a velocidade e o vetor nabla, multiplicados aí pelo meu vetor velocidade, que está aqui. Nós também analisamos o que acontece com a rotação da minha partícula, ou seja, o que acontece quando o meu fluxo está em rotação, e nós vimos que ele pode ser expresso em função do meu rotacional, do meu campo de velocidade. E nós chegamos, então, na nossa equação de quantidade de movimento, que, na verdade, ela possui componentes em U, V
e W, ou seja, ela dá o movimento da minha partícula em qualquer direção que tiver sendo transportado esse meu fluido. E essa expressão aqui, então, são as equações básicas que descrevem o movimento de qualquer partícula em um fluido, na sua forma diferencial. E aí nós vimos que essas equações são equações diferenciais parciais não lineares, onde ela tem todos esses termos aqui, esses produtos, U vezes du dx, U vezes v vezes du dy, que tornam essa equação não linear. Esse conjunto aqui nós temos 3 equações e 4 variáveis que a gente precisa determinar. Nós temos aqui U, V, W e P. Rho pode ser constante ou não, a gente pode depender da equação de estado, aí que seria uma nova equação dos gases ideais, por exemplo, para definir o como que está se comportando o meu Rho, caso eu não esteja trabalhando com um fluido incompressível. Mas nós temos então 4 variáveis e 3 equações que a gente precisa determinar. E outra coisa que a gente pode observar é que essas variáveis, U, V e W, elas aparecem em todas as equações. Então eu não tenho como fazer aquela forma tradicional para resolver sistemas de equações, onde eu posso simplesmente isolar uma delas para resolver as outras. E elas também são equações diferenciais parciais de segunda ordem, ou seja, elas têm termos aqui que consideram a segunda derivada de U em relação a x, a y e a z, i, ou seja, elas têm segunda ordem de derivação no meu campo de velocidade. E todas essas considerações fazem com que essas equações sejam muito complicadas de resolver analiticamente. Então, normalmente, o que se faz para resolver essas equações é o uso de métodos numéricos. Mas isso não significa que a gente não possa tirar algumas conclusões e encontrar algumas situações que a gente possa simplificar esses termos. Nesse capítulo, então, nós vamos desconsiderar aqui os termos de atritos, ou seja, os termos de viscosidade. Nós vamos considerar que eles são efeitos pequenos e também nós vamos desconsiderar os efeitos de compressibilidade. E a gente vai conseguir chegar numa equação que é um pouco mais simples de resolver, fazendo algumas considerações. Claro que eu não posso considerar que a minha viscosidade seja simplesmente igual a zero. A gente viu que a viscosidade é uma propriedade que todos os fluidos têm. Mas, em algumas considerações, a minha viscosidade pode ser muito baixa. Por exemplo, se a gente estiver comparando água com óleo, a minha viscosidade da água é muito mais baixa que a viscosidade do óleo. Então, se eu estiver comparando relativamente, eu posso considerar algumas situações em que a minha viscosidade seja baixa e que eu consiga resolver esses termos. Isso não vai ser aplicável para todos os fluidos, mas vai ser aplicável para alguns fluidos. Se em alguma situação a viscosidade for um termo importante e a gente precisar resolver, essas simplificações que a gente vai aplicar nesse capítulo, elas não vão ser válidas e provavelmente a única forma de solução do problema vai ser considerando aproximações numéricas. Então vamos ver primeiro o que acontece no escoamento sem atrito. Então, considerando um escoamento sem atrito, a gente vai dizer que mu é igual a zero. Tá, mas espera aí, eu posso fazer isso? Se a gente lembrar das aulas passadas, a gente considerou que a viscosidade está ligada à deformação do fluido.
Então, se eu desconsiderar o meu termo de viscosidade, significa que esse meu fluido ele não vai poder sofrer deformações, certo? Então é como se o meu fluido estivesse se transportando como se fosse um corpo rígido, onde não vai ter nenhuma deformação devido a tensões viscosas que estão presentes no fluido. E aí, uma vez que a gente considere, então, que a gente possa aplicar essa aproximação de fluidos não viscosos, a gente vai chegar à equação de Euler, que pode ser também aplicada para escoamentos de corpo rígido, ou seja, escoamentos sem viscosidade. Então, se eu considerar o meu mu igual a zero, uma aproximação, todos esses termos aqui da minha equação do movimento, eles vão desaparecer, correto? E aí eu simplifico essa equação, eu ainda vou ter uma equação diferencial parcial não linear, mas os termos de segunda ordem dessa equação diferencial, eles vão desaparecer. Então aqui, se eu reescrever aquelas equações, agora, considerando um escoamento sem atrito, eu fico então com a seguinte expressão. E esse conjunto de equações simplificadas são conhecidas como equações de Euler. Tá? Então, as equações de Euler são simplesmente as equações do movimento, desconsiderando os termos de viscosidade, ou considerando um movimento sem atrito. Outra forma que eu posso escrever as equações de Euler é também assim. Rho derivada total do meu campo de velocidade, ou seja, massa vezes aceleração. Lembra que esses termos aqui eram meus termos que vinham da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, aceleração total da minha partícula no fluido, vai ser igual às minhas forças, ou seja, a minha força de campo aqui e a minha força gradiente de pressão. Então aqui uma forma um pouco mais simplificada da gente compreender as equações de Euler. Aqui eu deixo para vocês fazerem em coordenadas cilíndricas. A gente vai ter a mesma expressão, só que agora eu vou calcular a minha aceleração em relação a r, a minha aceleração em relação a θ e meus termos de aceleração em relação a z. E aqui eu vou ter as minhas forças ao longo de z, ao longo de θ e ao longo de r. Sendo formas de equações muito úteis, principalmente quando a gente estiver trabalhando com escoamentos em tubulações. E agora, como que eu faço para resolver, então, essas equações de Euler, aqui em coordenadas cartesianas? Se eu observar, essas equações, elas continuam sendo não lineares e continuam sendo três equações para 4 variáveis que eu preciso determinar. E todas essas variáveis ainda estão presentes em todas as equações. E as equações de Euler, assim como as equações de Navier-Stokes, também não têm uma solução analítica evidente. Então agora nós vamos considerar ainda um caso um pouco mais específico, que é como que se comportam as equações de Euler quando eu estiver me deslocando sobre uma linha de corrente.